Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um E Agora, José? Para hoje é hora de dizer não. Temos que aprender a dizer não. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast E Agora, José? Antes de mais nada, agradecer a presença de todos, a participação. A galera vai chegando, vai entrando, exatamente 17 horas, como foi anunciado. E a gente vai bater um papão sobre essa coisa indigesta que é não saber dizer não, né? O grande problema de não saber dizer não. Eu confesso que eu já tive muito isso, né? Já tive e até tenho ainda hoje um pouco disso. É muita terapia envolvida para não sentir esse mal-estar, esse nó na garganta, esse aperto no estômago, na hora em que você vai falar, olha, para mim hoje não dá, não consigo, não posso, e não se sentir culpado, né? Então vamos aos pontos. Olha, saber dizer não é sinônimo de maturidade, tá? Saber dizer não, antes de qualquer coisa, é um sinônimo de maturidade. Saber dizer não também é libertador em muitos casos, né? Saber dizer, chegar nesse ponto de dizer não, mas assim, tranquilão, é você se sentir livre. Além de maduro, você é empoderado, dono de si, né? Sem esse peso. E a gente vai falar muito de onde vem esse peso, tá? O não da submissão, né? Aquele não que vai sendo constante e sem que a pessoa perceba, ela se torna submissa, né? Ela fica disponível a favores, ela fica de fácil acesso aos oportunistas e ela fica de fácil acesso a gente chata. Já vamos começar assim. Olha lá, boa tarde, Jairo Teles. Tudo bem, Jairo? Forte abraço, querido. Manda as perguntas aí, eu faço um comentário pra gente debater legal, tá bom? Dizer sim para tudo e para todos, na verdade, também a gente vai acabar dizendo não para nós mesmos, né? Então, a gente acaba se anulando, né? A gente vai falar um pouco também lá na frente sobre o familiar do dependente químico. É a típica situação em que o familiar se anula, né, em prol do dependente. Porque é muito sim, 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 e depois a gente vai chegar num ponto bem bacana sobre isso, né? Então, o não nos ouvidos, o não na boca, né, tem que aparecer na verbalização do familiar do dependente químico, e o não no ouvido do dependente químico. Nossa Senhora, isso é uma tragédia. Vai pro saco rápido, né? O dependente, ele fala sim para muitas coisas, por quê? Por que será, hein? Ou então para quê, né? Eu estou falando do dependente em recuperação, hein? Eu não tô falando não vamos falar de dependente em uso, tá? Dependente que sai de tratamento, que ainda está em tratamento, o tratamento é constante, todo mundo sabe disso, né? Tem uma tendência a falar sim para tudo, né? Eu falo sim, 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 né? Sim, eu aceito, sim, eu faço, sim, eu estou disponível, sim. E ele não percebe o caminho perigoso que ele está caindo, tá? Olha, as principais queixas do não, né, em consultório, em clínico, bate-papo com amigos, eu vou falar um pouco, né, das minhas experiências. A maior dificuldade, na verdade, seria eu quero ser, né, o objeto. Quando a gente diz sim para tudo, é porque a gente quer ser o objeto de felicidade do outro, né? Aí está no inconsciente, daqui a pouco a gente chega lá, eu estou nos tópicos ainda, tá? A questão de quem não sabe, né, dizer não, sofre muito, chega a ser assim, somatizado pelo corpo, dá uma ansiedade, que nem a gente já falou aqui, né? Só por não saber falar não, hein? É muito sério isso, viu? Parece que passa batido nos tratamentos, no bate-papo entre amigos, na família e até mesmo nas terapias. Mas essa questão do não saber falar não, parece que as pessoas... Inclusive, esse processo pandêmico, né? Está começando a ir embora, graças a Deus. E a gente tem uma tendência a ser legalzinho para todo mundo, né? Uma tendência a dar a cara a tapa novamente, a pôr a cara no sol. E aí a gente acaba abrindo mão de muita coisa. E aí é que gera o famoso, né? Eu estou me sentindo anulado. Por quê? Porque eu estou dizendo sim para todo mundo, né? Então, pode ser que na dependência química a gente chame isso de busca de aprovação, autoestima baixa, tá bom? Então a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Então bora começar lá. Ó, a galera tá aí, Luiz Henrique, acredito que o Luiz Henrique e o Pati está assistindo, bem-vindo, prazer enorme. O Jairo já tá falando, o Jairo vai devagar que tem assunto pra cacete, hein? Vamos devagarzinho. Essa questão do não, primeiramente, senhores, muito obrigado pela participação de todos, tá? Eu preciso me tornar maduro. Então,
saber dizer não antes de qualquer coisa é um sinônimo de maturidade. Tá? Por quê que é um sinônimo de maturidade? Na infância, eu vou citar um exemplo. Tá? Na infância, a gente escuta assim, ó, se você se comportar, se você for bonzinho, se você for legal, mamãe te dá isso, papai te dá aquilo, olha, se comporta, né? A criança, ela assimila, né? Ela assimila ser legal, ao bom comportamento, em agradar o próximo. Por isso que na psicanálise é explicado que no inconsciente, no inconsciente mesmo, no inconsciente a gente grava a situação de ser o objeto de prazer, objeto de maturidade, de felicidade do outro. Por quê? Porque a gente quer dar para o outro o que o outro procurou e ele desenvolveu na infância e pediu para a criança. Quando nós éramos criança, né? A psicanálise explica bem, isso é bacana. E a gente foi gravando, mas há um momento em que tem que ter o desligamento. É o que a gente chama de vida adulta, né? E aí, muitas vezes não se consegue romper esse laço imaturo para a vida madura, né? Para maturidade. E eu levo isso para a vida adulta. Então eu saio distribuindo sim. Por quê? Porque eu quero ser legal. Eu quero ser bacana. Temos Ricardo Kuzuhara. Nossa, Ricardinho, forte abraço. Eric Procopio, forte abraço. Nossa, Ricardinho, surpresa, hein? Bem-vindo, Ricardo. Não sai daí não, fica com a gente. Aprendi pra cacete com esse moleque. Enfermeiro, bom. Ó, então assim, voltando. A gente tem essa questão de quebrar o laço, né, que ficou entre a fase infantilizada e a vida adulta. Que nós queríamos ser legal e agradar. Por quê? Porque daí nós teríamos algo a ganhar. E a gente assimilou o sim com ser legal. Então, falar não para as pessoas na vida adulta é um processo inconsciente. Mas veja, é inconsciente, só que a gente não sabe disso, porque é inconsciente, senão seria no consciente, certo? E sendo inconsciente, o que eu faço? Eu me sinto culpado. Tem um livro, eu não vou dizer o autor, não me lembro agora, tá? Eu nem fui atrás disso. Vou pegar uma experiência de vida mesmo e o que dá para falar. Tem autor que fala que, quando eu... Tem um livro ótimo, tá? Leiam. Quando eu digo não me sinto culpado, é o nome do livro. Cara, o livro ele descreve perfeitamente... Um abraço para você também, Renatinho. Ele descreve perfeitamente essa angústia que dá, essa culpa que dá, essa sensação de tô fazendo merda. E não suprir a necessidade do outro. E não suprir o que o outro busca como resposta prazerosa. Ou seja, não ser, voltamos à psicanálise, não ser o objeto de alegria do próximo. Agora a pergunta que não quer calar é: quem disse que eu tenho que ser o objeto de alegria do próximo? Né? Claro que nas relações afetivas, né? E isso inclusive acontece muito nas relações afetivas, viu? Fala-se muito sim, abre-se muito mão de si mesmo, mas você percebe que isso acontece nos casais imaturos, né? Casais maduros, eles colocam perfeitamente o processo racional, né? Tem que bater nisso, uma hora teríamos que bater nisso. Ele cria perfeitamente um traço racional e maduro de, para mim é sim, para você é não, ou vice-versa. Então há essa troca legal, sem o sentimento de culpa, né? Num casal maduro, né? Num casal maduro, eu tô falando, tá? E eu tô dizendo ainda só o primeiro ponto, que é a maturidade que você adquire quando você consegue dizer não sem sentir culpa, sem ficar vermelho, né? Eu já me encontrei vermelho falando não. Sabe aquela dúvida? Puta, por que eu falei não? Né? Só que isso custa tão caro depois, cara, quando você fala sim, né? Aí é o inverso. Quando você fala sim, você leva para dentro do travesseiro. Você leva para o travesseiro, você leva para o dia a dia depois e começa a se questionar. Por que eu não tive maturidade suficiente para dizer, não, eu não queria isso, eu não buscava isso. Eu vou dar um exemplo agora. Ó. Veja. Você sai com os amigos e aí chega na praça de alimentação do shopping, né? Geralmente é uma porrada de opção, né? Opções 1000. Você ali questionando, né? Querendo comer. Vamos supor que você já quer comer, tá? Então você quer comer uma salada, rúcula, tomates secos, mussarela de búfala e... Bom, enfim, o que você quiser comer, tá? Só que a galera embalou no churrasco, embalou no Mac, embalou naquele... Ou seja, embalou na contramão do teu desejo. E você ali... com aquela ideia de saladinha ou uma macarronada, sei lá, o que você quiser, pega aí.
Aí a galera diz assim, ó, aí né, geralmente aquele mais empoderado, aquele mais dono de si, aquele mais autoestima alta, aquele cara que geralmente comanda, né? A galera, ele diz assim, ó, vamos comer lanche, ou vamos comer japonês, não sei o que, tá? E aí, oriental, aí tal. Cara, é impressionante a capacidade que a gente tem, ou a incapacidade de trazer à tona o próprio desejo e abraçar a ideia do outro. Aí você diz sim, vamos comer o lanche. Sim, vamos comer o churrasco. Nesse momento, você está se anulando. Só que tem um detalhe, no inconsciente tem uma porrada que está sendo dada, dizendo assim, ô retardado, não era a salada que você queria? Não era. Você já não tinha proposto isso a si mesmo? Você já não tinha esquematizado, criado o sistema? Você já não te saiu de casa para. Você sentiu o gosto da salada, né? Você sentiu o gosto da salada. E você abriu mão, né? Você abriu mão em prol de alguma coisa, né? E aí eu volto a dizer, de onde vem? Vem da infância, muitas vezes, tá? Eu vou pegar só esse ponto, nós poderíamos citar muitos, N fatores, tá? De onde vem essa incapacidade? Eu vou trazer o fator da infância, tá? Na questão de ser bonzinho, e gravou que tem que ser bonzinho, e bonzinho significa sim, então a incapacidade do não. Você se tornou adulto, não quebrou o laço do imaturo para o maduro, levou para o inconsciente, e agora quando você fala não, dói pra cacete. É simples assim. Agora, o que nós faremos com isso, né? O que nós faremos com isso? A partir do momento que você percebe que você está começando a se prejudicar, que você começa a perceber os incômodos que te dá, e isso afeta a tua saúde mental, tá? Inclusive, esse é um toque aqui. Isso afeta a tua saúde mental. Você começa a ficar tão indigesto para si mesmo, tão em dúvida para si mesmo, tão, né, tão, não sei nem descrever. Você fala, cara, eu sou um merda. Eu não consigo falar não. Tem paciente que chega e diz, olha, a pessoa me pediu um favor ali de bate-pronto, e geralmente é o bate-pronto que assusta, né? E eu não consegui de bate-pronto dizer, não, hoje eu não consigo. Hoje não dá para fazer isso para você, né? Eu não tenho essa grana para te emprestar. Eu não vou poder acompanhá-lo, né? Quando você consegue fazer isso, o primeiro ponto foi a maturidade. Agora nós estamos no quando você consegue fazer isso, cara, isso é tão libertador. E aí, quando você não consegue, é o quê? É uma prisão. É um aprisionamento, tá? Então as pessoas se sentem muito presas dentro da questão de não saber dizer não. A gente está ainda na naturalidade, no sentimento, né? Agora tem um detalhe. Foi se criando um processo de dizer sim para tudo e você vive no meio, né? Você vive numa sociedade. Pega a questão trabalho. Pega a questão trabalho e a questão relacionamento. Vai, vamos lá. Até amizade também, muitas vezes, né? Você dizendo sim para tudo, estando disposto, né? Eu acho que não é disposto a palavra, é estando disponível, né? Você se apresentar disponível para tudo, acaba caindo no campo da submissão, né? Sem perceber, a gente cai no campo da submissão, tá? Então, caindo no campo da submissão, você acaba tendo que, veja, sem perceber, as outras pessoas, ou a outra pessoa, ela pede uma vez para você um favor, você diz sim. Ela pede duas, você diz sim. Na terceira vez, ela não pede, ela manda. Ela manda. Por quê? Porque se tornou quase que para você, que não tem a capacidade de dizer não, parece que se tornou... Não é que a outra pessoa está fazendo por maldade, muitas vezes está, tem oportunista pra cacete no mundo. Mas às vezes você acredita que você deve cumprir esse favor, né? Se torna uma obrigação. O que era um sim ou não basicão se transforma numa obrigação. E isso vai massacrando, né, o psicológico. Autoestima baixa, sentimento de fraqueza. Olha, o que mais se escuta em consultório, bate-papo com amigos, família de dependente, o próprio dependente, daqui a pouco a gente vai chegar lá, ele não consegue. Ele acha que por uma questão de favor, de ter que estar disponível 100% do tempo, eu confesso que eu sou um pouco assim, viu? A gente começa a sentir uma coisa esquisita, um mal-estar. Cara, é foda você não conseguir falar não. É muito estranho. Por quê? Porque você cai no campo da submissão. De si mesmo.
O campo da submissão de si mesmo, ele é julgador. Você se julga incapaz, você se julga fraco. A palavra é essa. Você se julga fraco. E outra coisa, as pessoas também, nós já falamos aqui em lives sobre o julgamento, né? As pessoas também te julgam fracas. Por quê? Porque você está disponível para tudo. Pô, peraí, o cara não fala não para nada, né? Ele não tem autonomia para nada. Então tem que tomar cuidado com essa questão do não, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa questão do não. Agora, o não, vamos chegar num ponto bacana. Eu vou ler alguns comentários aqui para a gente poder partir para os finalmente. Este tema é top, até porque somos acostumados a sermos presos aos sims, quando os não nos dá a satisfação de termos a própria... Olha, é o exemplo do shopping, né? Muito bem, Jairo, parabéns, é isso mesmo. É o exemplo do shopping. A gente está tão acostumado a sim, 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 que quando a gente cai no não, isso vira um inferno na nossa mente. E agora preste atenção. Você às vezes está acostumado a conviver com pessoas que dizem sim. Cuidado. A ideia do nosso bate-papo aqui é empoderar as pessoas, é fazer com que o dependente químico, a família do dependente químico, aquela pessoa que é submissa no relacionamento, aquela galerinha que no trabalho, né, tem horário para tudo, está disponível sempre, não deixa que eu faço, né? Depois fica reclamando que está com burnout, né? E olha, é hora de aprender a dizer não. Não é vergonhoso. É no inconsciente, eu já expliquei isso, eu vou dar uma retomada, é no inconsciente que está presa a informação de que você aprendeu na infância, que é um fator de felicidade, você tem que estar disponível. Você acredita em primeiro momento que está fazendo a coisa certa, mas não está. Abrir mão daquilo que quer em prol ao outro, claro, é legal ser altruísta, é legal você estar disponível, né, para aquele amigo que está precisando bater um papo, para a família que te ajudou bastante já, né, a retribuição, tudo bem. Isso daí não é problema. Agora, a questão é, toda hora, todo momento, no relacionamento, a submissão, no trabalho, na amizade, olha, é angustiante, eu volto a dizer, né? E muito chato, porque a pessoa começa a criar, olha o que eu vou dizer. Antes eu vou ler o comentário aqui. A ligação umbilical entre as consequências dos sims nem sempre são prazerosas, por causa de estar ligada com prazeres dos próximos. Exatamente isso, Jário, que a gente está discutindo aqui, né? Na psicanálise a gente estuda muito isso. A gente fica querendo ser objeto de prazer do outro. Cara, na boa, quem falou que você tem que ser isso? Né? Quem falou? Não tem que ser nada, tá? Não tem que ser. Você tem que ser o cara que tem posicionamento. Vamos ter posicionamento? Eu mesmo, tá? Eu não vou, né? Não vou me isentar, não. Eu mesmo, cara, às vezes falo sim, eu fico com ódio de mim, eu vou me remoendo. E eu falo, por que eu falei sim pra essa merda? Eu não queria fazer, eu não queria ir, eu não queria comer, eu não queria estar. A gente pode cair, pode dar um pulinho, né, no campo da droga. Muitas vezes, é claro que eu não vou entrar no sistema doença, hein? Estou só na concepção já madura da ideia de que é hora de você se tornar maduro, entrar num processo mais libertador, não ser submisso, né? Não ser submisso. Saber que você está dizendo sim para todo mundo e está dizendo não para você. Isso vai ter que ter uma compensação uma hora. Uma hora o seu organismo vai cobrar, né? Uma hora você vai ter que dizer, peraí, para que eu estou ficando bem? Se não é para mim, é para os outros, né? Cadê o meu momento? Cadê meu espaço? Cadê meu desejo? Cadê minha vida? Então, assim, a ideia nossa aqui é fazer com que as pessoas entendam, né? E busquem tratamento, viu? Tem solução, tem tratamento, a psicanálise é bem legal, a psicologia é show de bola, vai buscar, porque tem profissionais muito bons que vai te explicar esse processo de inconsciente desde a infância. Para quê? Para que você saia dessa zona de desconforto absurdo quando você põe a cabeça no travesseiro e fala, eu não queria fazer isso. Eu não queria, a gente já começou uma vez, né, lá atrás, nós falamos sobre os relacionamentos, razão, emoção, muitos tópicos dos que nós já discutimos aqui caem nessa questão do sim ou não, né? No falar sim ou não. Agora eu vou entrar numa questão bem bacana aqui, tá? É o seguinte, o não na família do dependente químico, tá? Me pediram, eu vou falar um pouquinho. O não na família do dependente químico é o seguinte, ou por desespero, né? Ou por afastamento, ou por não saber o que fazer, também não cabe crítica aqui, né? Muitas vezes o sim aparece.
E esse sim vai se tornando facilitador para a substância. Tá? Mas vai se tornando massacrante para quem fala sim. Que aí no caso é o familiar. Né? Então o sim verbalizado pelo familiar deveria constar como não, porque além de tudo está prejudicando muito, está alimentando o processo doentio do próximo. Mas o familiar não consegue dizer não. Ele não entende muitas vezes os fatores racionais da doença, da síndrome da dependência. E o que fazer? Né? O que fazer? Muitas vezes, não cabe crítica nenhuma aqui, tá? Aqui não é zero crítica. Muitas vezes, os processos do sim, ele é pelo desespero. Não tem, por isso que não tem julgamento, né? Porque não tem por onde percorrer na esfera emocional, e ele cabe, né? Só cabe no campo emocional nessa hora, a questão do sim para o familiar. Então a família muitas vezes, ao invés de dar um não, como diria um amor exigente, né? Eu amo meu filho, eu não amo, eu odeio a doença dele. É bem isso. Mas aí não se sabe porque está no processo obsessivo da coisa, e assim, e sem querer estar alimentando o processo doentio, é muito complicado, tá? O não é obrigatório para o familiar de um dependente químico. Ele tem que saber falar não. Ele tem que se impor. Por quê? Primeiro que se ele não sabe falar não, ele não é maduro. Eu acabei de dizer aqui. Segundo que se ele não sabe falar não, ele não está no processo libertador. Resumindo, por dedução, ele é escravo da doença do outro. É o que a gente chama de codependência. Aí eu estou só repetindo. Terceiro, que ele cai no campo da submissão. Ele é submisso ao doente e à doença. E aí, torna-se obrigação do familiar falar sim sempre. Veja como cai no campo do favor. Cai no campo do oportunista. O dependente começa a ficar folgado, oportunista, chato pra cacete, e ele acha que é obrigação ouvir sim toda hora. E eu posso falar sim porque eu sou um. Tá? Então a gente acha, em determinado momento, isso lá, né, na doença desencadeada, desenfreada, né? A gente acha que todo mundo tem obrigação de ficar falando sim pra gente. Então o familiar que não sabe falar não, ele implanta na mente do paciente, né, do doente querido, a ideia de que ele está disponível. E não é verdade, né? Só que ele sofre com isso. É o mesmo sofrimento que nós, que não temos maturidade muitas vezes, de dizer não para um amigo, para um familiar, no trabalho, no relacionamento, a gente sente culpa. Olha o que eu estou fazendo. Eu não queria ter feito isso. Eu estou alimentando, eu estou matando ele aos poucos. Cara, isso vai para o inconsciente, isso vai sendo gravado. E para tirar isso depois? Então o sentimento de culpa no familiar, muitas vezes, é porque ele não sabe dizer não. Ele não consegue. Agora nós vamos dar um pulo pro não no ouvido do dependente químico. Cara, isso mata um dependente químico. Por quê? Porque ele estava acostumado a ouvir sim. Era sempre sim, sim para que o uso acontecesse, sim para os processos de facilitação, sim para que mantivesse, né, o processo obcecado ali pela questão, pela substância. E aí, de repente, a família vai fazer um tratamento, de repente a família encontra um amor exigente, de repente a família vai começar a ficar um pouco mais antenada, ligada no que está acontecendo. Ela fala, porra, peraí, a partir de hoje é não. Pra mim hoje é não, né? Cara, isso começa a transtornar, é mais um transtorno, isso começa a transtornar o dependente. Por quê? Porque ele entra num processo infantilizado, e depois, quem quiser, dá uma pesquisada, tá? No transtorno opositor, eu só vou chamar de transtorno opositor, é transtorno ofensivo, opositor. Esse ponto ele é muito contraditório às vezes. Por quê? Porque ele só dá em criança, né? Ele é de fase infantil, de fase abaixo de 5, 7, até talvez ali na entrada da adolescência, tá? Que traz raiva, tem sintomas, tá? Depois dá uma pesquisada. Raiva constante. Ele não consegue, ele se opõe à autoridade, e dentro de casa é autoridade pai e mãe, esposa também é autoridade, quer dizer, aquele que está acima ou aquele que está no mesmo nível, né? Então o dependente, muitas vezes, sem perceber, né? Sem o familiar perceba, ele cai na linha de transtorno opositor, eu vou chamar só de transtorno opositor, tá? E ele desencadeia sintomas, a raiva, e isso vai levando ele para uma linha, e são muitos sintomas, eu não vou citar todos aqui, tá? Até vingativo. É tão pesado o negócio que ele se torna até vingativo, tá?
Por quê? Porque ele recebeu só um não. Ele caiu no não. Então ele acha que o mundo tem obrigação de prestar favores para ele. E veja, ninguém tem obrigação de prestar favor para ninguém. A questão aqui não é para cair no campo da submissão. A questão aqui é para maturidade, a questão aqui é para se libertar, a questão aqui é para que show o sentimento de culpa, né? Vai a merda, quem não consegue escutar um não e fazer cara de birra, de manha, né? É bem isso o papo, viu? Por quê? Porque senão não chega na maturidade. A gente já está aqui no campo da dependência química e se não for assim parece que não entende, né? Ah, mas tá chamando de infantil? Olha, parece que tem que ser assim? Não, tem que ser assim mesmo. Tá? É assim, sim. Veja, se estava ligado ou coligado no inconsciente como objeto de prazer ou felicidade do próximo, o dependente na vida adulta, ele acha, e eu sou um dependente, todo mundo sabe disso, né? A gente tem um processo inconsciente de acreditar que o outro tem que dar sim a todo momento. E passando por isso, eu posso dizer para os senhores, tanto o desenvolver a incapacidade de não saber falar não, dói muito, como também quando se escuta o não, porque parece que está na moda ser legal com todo mundo, né? Só que tem pessoas aí que estão caindo na real, estão se antenando, a gente está aqui trocando esse bate-bola para isso, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui, tem muita coisa legal rolando. Gente, desculpa, mas eu não consigo ler tudo. E eu tenho um problema sério com barra de rolagem. Mas enfim, ó, então assim, a questão... Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu acho que eu inverti minha câmera. Só um minutinho. Voltamos. Aí. Então assim, a ideia é você saber, né? E nós estamos no não, no ouvido do dependente químico. Cara, é constrangedor o cara que não é maduro o suficiente para entender que na sobriedade, na lucidez, na coerência de bate-papo que nem a gente tem aqui, ninguém é obrigado a prestar favores para ninguém. Quando o cara não entende isso, é um papel tão infantilizado, tão chato pra cacete, né? Por isso que a gente fala para os pacientes, olha filho, antes de tudo maturidade, tá? Antes de tudo, vamos criar maturidade, porque sem maturidade você não vai conseguir se libertar desse processo de não saber dizer não, né? Ouvir, no caso, tá? Só que de repente o paciente ele está na sociedade, né? E agora a gente já está no paciente, de repente ele está na sociedade e ele não consegue falar não. Eu ouço muita queixa de pacientes, veja, aí vamos discutir agora por que um paciente em dependência química não consegue dizer não para as pessoas. De cara, ele pega o histórico dele, tá? Então eu pegaria todo o meu histórico e na reflexão de vida adulta, no processo libertador, na maturidade, eu quero compensar. A gente vai chamar isso de processo compensatório, tá? O processo compensatório faz com que o dependente ele comece a estar disponível para tudo. Ele quer ser o cara legal. Ele quer ser o cara que está disponível, que está ali acessível. Por quê? Porque no fundo, é uma palavra bem conhecida, é um termo bem conhecido no mundo da dependência, ele quer só que os outros aprovem o seu comportamento. Só que tem um detalhe, eu já disse, sem maturidade, e se não for de forma libertadora, ele cai no campo da submissão. Me diga, até onde vai essa sobriedade? Até onde vai esse processo de, vamos chamar de recuperação? Né? Fica limpo mesmo, de não usar porcaria. Até onde vai? Olha, dura muito pouco. Porque ele não vê vantagem. Quando ele está dizendo sim para todo mundo, ele está dizendo não para si mesmo, correto? Ele está buscando aprovação. Então ele está querendo ser bem visto, bem quisto, amado, para compensar o tempo que ele causou de prejuízo a si mesmo e ao próximo. Então se ele está usando, né, de um sistema de compensação, que graça tem ele olhar no espelho e falar, cara, você é um bunda. Né? Cara, você não consegue dizer um não. E olha, é muito interessante, né, quando a gente trata o paciente, que ele começa a se empoderar, que ele começa a buscar autoridade, autonomia, responsabilidade, conhecer onde ele está sendo submisso, onde ele pode ser autônomo, né? Saber dizer a si mesmo, olha, eu preciso
dominar o meu inconsciente. É claro que é quase impossível, mas eu preciso pelo menos saber que eu trago traços de imaturidade, que eu trago traços de infantilização, maternos, paternos, laços familiares, né, de primeira instância. Eu trago isso no meu inconsciente. Eu preciso saber. Tomou ciência disso, a maturidade começa a bater a porta. E aí ele começa a se sentir um pouquinho melhor. Por quê? Porque tudo bem, você não precisa sair dizendo não para todo mundo, né? Com grosseria e olha, não, calma, né? É um processo, tá? Por quê? Porque senão você se torna chato. Olha, eu estou fazendo terapia, eu preciso dizer não. Não, não é assim. Até você se sente muito culpado, mas você tem que ter um preparo. Tá? Do mesmo jeito que está implantado no inconsciente que você, né, não está conseguindo dizer sim não para as pessoas, tem que ter um preparo para que o sim chegue. Tá? Luiz Henrique está dizendo aqui, ó, a recuperação é tão difícil porque andamos na contramão. Não é, Zé? Vamos ver aqui. Porque não gostamos tanto de falar como de ouvir os nãos, né? Olha, gostei desse comentário. A recuperação é tão difícil porque andamos na contramão. Eu acredito, tá? Vamos debater, ó, show de bola essa colocação. Eu acredito que a vida segue. Eu acredito não, né? Demência, se não fosse assim. A vida segue pra frente, né? A vida, ela é o que é. Ninguém tem culpa, ninguém é responsável, ninguém tem carteirinha, carimbo, né? De ter se tornado dependente, tá? Foi lá, aconteceu. A questão agora, inclusive a gente está no papo lúcido, né? Sofisticado, porque é complicado esse papo do não. Se eu acredito que eu estou na contramão, né? Estando em recuperação, aonde eu estou me colocando na sociedade, né? Eu gostaria de dizer para o Luiz Henrique, né? É assim, ó. Claro, a gente está submisso aos nossos desejos. Freud explica isso. 1929, tá? Repressão dos desejos, né? A gente chama isso de mal-estar, né? Aquela coisinha chata. Todo mundo deseja tudo, muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí, a repressão do desejo causa esse mal-estar. Então a gente está sempre na contramão, concordo, da repressão do desejo. Qual o desejo? No caso de recuperação, de usar droga, porra. Né? A gente tem que estar sempre antenado ali, pô, peraí, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Então, a gente tem que estar remando mesmo contra a maré dos desejos. Agora, será que na sociedade a gente está mesmo na contramão? Cara, eu vou pensar, eu vou falar por mim, e aí vamos tirar a conclusão, fala aí também, né? Eu adoro quando eu penso que eu estou caminhando com a sociedade, sabe? Eu estou junto com ela, eu estou vivenciando a sociedade. Eu vou votar, eu sofro se sobe o preço do café, a carne, cara, eu pago imposto, né, o combustível, fazendo tratamento dentário, tá caro pra cacete. Então, assim, eu tô na sociedade como um cidadão comum e nesse ponto eu faço questão de não sair, tá? Eu não vou me excluir disso. Por quê? Foi tão difícil chegar aqui, né? Foi tão difícil, inclusive, sair desse processo da contramão, né? Eu acredito que quando o usuário ele tá na contramão, ele não gosta mesmo de escutar não. Por quê? Porque ele está na contramão, né? Ele está querendo tudo para ele, do jeito dele, da forma dele, como ele cria na cabeça dele. Geralmente é um processo muito doentio, né? E aí a gente se sente na contramão. Mas viu, Luiz, assim, ó, depois que a gente se encaixa na sociedade, depois que a gente... eu vou falar porque sou eu, né? Depois que a gente dá um foda-se, né? Pra droga, a gente encara a vida, se torna adulto, sabe dizer não, falar que hoje não, hein? Hoje não tirarão proveito da minha sobriedade, hoje não tirarão proveito do meu bem-estar, hoje eu vou comer o que eu quero, como citei lá no início da live, né? Numa reunião entre amigos que a gente abre mão daquilo que quer comer em prol ao outro. Veja, não é estar na contramão, é estar na sociedade com opinião própria. Sem ser agressivo, sem ser arrogante, só sendo você, né? Só eu sendo eu, vocês sendo vocês. Né? Não precisa criar um mal-estar, mas a gente está discutindo que por inabilidade, por falta de preparo, por descontentamento, né? Não consegue falar não. E aí quando está em recuperação, muito bem colocado aí, né? Muito bem colocado, inclusive, pelo Luiz. A gente sai dando sim para tudo e depois se sente um merda, por quê? Porque não queria fazer. E aí é só um processo compensatório, tá? Porque cai na ciência, entra na coerência, tudo que cometeu lá atrás,
e aí vai compensar de algum jeito, e aí sai dando sim para tudo, né? O cara também não é assim, né? Então veja, é um ping-pong que tem que ser feito, muito delicado, entre razão e emoção, entre sim ou não, entre devo, quero, mas não posso, consigo, mas não vou. Percebe? É um ping-pong muito legal, e nós estamos iniciando aqui, né? Já está aí com quase 40 minutos de live. A gente tem que fazer por quê? Porque é muito complicado pessoas que não sabem dizer não e se sentem culpadas, angustiadas, tristes, reprimidas, fracas. Mas também é muito complicado pessoas que, né, falam sim para tudo. Por quê? Tá buscando o quê falando sim para tudo? Né? Olha, eu vou falar o meu exemplo. Tá? Eu sou uma pessoa que se deixar eu trabalho 15 horas por dia. Muita gente sabe disso. Eu invento coisas, eu crio coisas, eu vou para lá, eu vou para cá, eu subo, desço, atendo, faço isso. Tem hora que eu estou esgotado. Aí eu paro e penso. E veja, você vai se habituando a fazer isso. Tá? Se habituando. E não é por questão de financeira ou por questão de, sei lá, né? Por outras. Qual é a questão aqui? É que não sabe chegar, pôr a mão na frente e dizer, olha, alto lá, a partir de agora, para mim... Né? Para mim é não cair nessa contramão dos meus desejos, ou seja, eu desejo descanso, eu desejo paz, eu desejo satisfação daquilo que é, e aí a gente pega prazer, mas prazer bom, né? A gente pega coisas boas, comer num lugar legal, passear num lugar legal, falar com pessoas bacanas, né? Então, falar um alto lá pro trabalho é importante. Por quê? Porque senão a gente cai num campo de submissão, né? Operacional, profissional, e sem perceber. E aí vai se sobrecarregando e se esgota por não saber dizer não. Isso no campo profissional. Percebe? Nos relacionamentos, a mesma coisa. Sim, em prol ao outro. Sim, em prol aquilo que o outro deseja, o sonho do outro, a função do... A gente se doa, a gente abre mão. Olha, isso perde. Inclusive isso perde, faz com que a gente perca a própria personalidade. Você acaba fragmentando a si mesmo. Viu? A gente acaba fragmentando a si mesmo. Dentro de um processo de recuperação, eu não indico ninguém a sair, né, agradando Deus e o mundo. Por quê? Porque você não tem que compensar nada. O que passou, passou. A realidade que se tem é essa. Né? A vida segue, e ela segue natural. Pertencemos a uma sociedade. Não me sinto excluso. Põe a cara a tapa, põe a cara no sol. Porque do mesmo jeito que tinha apetite para fazer cagada, agora tem que ter apetite para se dar bem. A gente chama isso de sucesso na recuperação, dia após dia, né? Por isso um dia após o outro. Então a ideia é você saber que você tem direitos de chegar e fazer assim, pera um pouquinho. Vem até aqui, né? Venha até aqui. Daqui para frente, né, eu vou dizer, não ouse a passar. Por quê? Por que não? Né? Por que não? Agora, sentir-se constrangido em fazer isso, né? Tudo bem, tem que ter um tratamento para isso, sim. Você precisa fazer um tratamento, você precisa aprender que você é autônomo, você precisa saber que recuperação vale a pena. Familiares, né? Ó, a dica para o familiar. Familiar, vá atrás de tratamento, vá atrás de amor exigente, vá atrás do que vocês quiserem. Procure profissionais, tem bons profissionais para isso, vá em grupos de apoio, faça o que vocês quiserem. Mas sim, a todo momento, não. Além de estarem se anulando, além de estarem, né, se tornando escravos, submissos, prestando favor pelo oportunismo da doença do outro, está contribuindo para o fracasso da vida do outro. Está contribuindo para que o outro se ferre cada vez mais. Também tem esse detalhe. Né? E a culpa depois vai ser tremenda. Então, aprender a falar não é importantíssimo. E o dependente químico também aprender a ouvir não. Tá? Escutar não é bom. Você vai treinando para eliminar o que a gente chamou aqui de transtorno opositor, que você trouxe lá da infância e ficou visível, né, na vida adulta, fazendo birrinha, porque acha que o mundo tem obrigação de prestar favores, né? Eu acho tão gostoso quando a minha família fala não para mim hoje, sabe? Sinceramente, né? Por quê? Porque isso faz com que eu me remeta ao passado, onde tudo era sim. Mas não era um sim natural, né? Um sim gostoso de escutar. Era um sim no desespero. Era um sim na falta de saber o que fazer. Era um sim na incompreensão da problemática. Síndrome. Era um sim doente. Hoje, quando vem o não e o não dá, olha, é show de bola. Me faz pensar sobre isso. Né? Me faz chegar a conclusões racionais, concretas, maduras. Volto a dizer, né?
ponto de vista maduro e libertador. Tá bom? Então, é muito legal ouvir. Eu tenho 3 irmãs, né? Eu vou citar um exemplo básico aqui. Eu tenho uma irmã que me segurou assim, o anjo da guarda, e sem ela eu tava fudidão na vida. E sempre foi muito sim. Eu imagino as dores da falta de habilidade que ela sentia por não saber dizer não. Hoje eu tenho essa consciência, né? Pela falta, pelo desespero, pela inabilidade, por seja lá o que for, pelo amor ao próximo, no caso eu, ela não conseguia dizer não, as dores que ela sentia. Porém, eu tenho mais irmãs. Tem uma que o não sai natural, assim, ó. Ah, não. Não. Ah, não sei o que, dinheiro, não. Ah, não sei o que, não. Em casa, não. Tá errada? Claro que não. Ela é ela. É isso que nós estamos discutindo aqui. É eu tendo a maturidade de saber que se alguém disser não, o meu ouvido tem que estar preparado para escutar. Ao mesmo ponto em que a minha boca, vocês têm que estar preparada para dizer não. Tá? É esse ping-pong muito legal entre dizer e ouvir, saber o que é e o que não é, o significado do não, o impacto do não, né? Racional e emocional, tá bom? Sim, Zé, concordo, você foi perfeito, temos que sair da contramão para entrar em recuperação. Andamos tanto tempo nela que essa mudança é muito difícil, porém necessária e essencial. A gente estava acostumado, né? A gente é muita gente. Desculpa. Eu fui muito mal acostumado no mundo da dependência. Era muito do meu jeito, inclusive, eu tenho que dizer. Né? Eu sempre fui muito mal acostumado. E aí, lá era contramão. Né? Hoje, com o processo de maturidade, inclusive, falta muito. Né? Esses dias eu vi uma pesquisa, achei super show de bola. Né? O que você precisa melhorar? Foram para as ruas perguntar, e você, o que você precisa melhorar? Ah, eu preciso melhorar nisso. E você, o que você precisa melhorar? Ah, eu preciso melhorar naquilo. Né? Aí chegou num garoto, acho que eu tinha uns 17 anos. E aí, o que você precisa melhorar na vida, né? Se tornar melhor, né? Cara, ele foi categórico. Ele disse, porra, eu tenho só 17 ou 18, sei lá. 17, 18 anos, eu preciso melhorar em tudo. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu preciso quebrar a cara, eu preciso aprender, eu preciso me dar mal, eu preciso acertar, eu preciso errar, né? Eu preciso ser criticado, eu preciso aprender a não criticar. O moleque de 18 anos. Então veja, né? E a gente, lá para casa dos 40, acha que, né, tinha razão quando andava aí nessa questão da contramão. Tá? E hoje a gente em recuperação, a gente não é Batman, não. A gente não é Superman, não. A gente não é X-Men, eu até falei isso esses dias aqui, né? Dependente químico que está em recuperação, ele se empodera demais às vezes. Isso é um perigo. Por quê? Porque você não tem que sair por aí que nem um super-herói salvando a vida de todo mundo só porque você está em recuperação. Né? Só porque você está em recuperação, agora você vai requerer... É o processo compensatório aí, ó. Mais uma vez eu querendo ser aceito por uma sociedade. Onde que vai parar isso? Vai parar de novo na porra da droga. Por quê? Porque você não tem personalidade de se manter na sociedade, de saber que a sociedade é do jeito que ela é e parar de achar que o mundo é chato, hipócrita. O mundo é uma delícia. O mundo está aí para ser vivido. É só você saber colocar limite para as pessoas, né? E saber que as pessoas também têm o direito de colocar limite para você, ou seja, são os ouvidos trabalhando em comum acordo com a nossa boca, né? Com o nosso direito de dizer não. Olha, pessoal, eu acho que tem bastante coisa para ser dita, né? Então vamos dar uma recapitulada. Saber dizer não é um processo de maturidade, tá? Maturidade. É importantíssimo. Por quê? Porque você não se sente culpado, não se sente angustiado, não traz de si aquele processo infantilizado. É um processo libertador. Tá bom? Por quê? Porque você não vai para a cama com esse peso na consciência. Você não se torna submisso. Você não se torna escravo do desejo alheio ou objeto do prazer alheio. Tá? É importante. Isso é tratado na psicanálise. Tem que fazer tratamento. Tudo bem? Você sabendo dizer não, você foge de oportunista, você foge de gente chata. Tá bom? Até aí, legal, comum para todos, numa sociedade onde o não é obrigatório saber ouvir e saber dizer. Agora, para o familiar do dependente químico, tem que saber dizer não, colocar limite, saber quem é o pilar da casa, né? Colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Mãe é mãe, pai é pai, filho é filho.
marido é marido, esposa é esposa, né? Companheiro é companheira e por aí vai. Tá? Então tem que saber colocar limite, sim. E através do não, né, a gente acaba caindo nos limites verdadeiros, nos fatores morais de uma casa, de uma vida em comum acordo, beleza? Depois, os ouvidos do dependente. Cara, na boa, se eu não souber ouvir não e não me sentir, eu vou falar do meu jeito, se nós não sairmos do mimimi, né, infantilizado, chatinho, ai, por quê, né? Ajudei tanto, agora não. Né? Cara, na boa, ninguém tem obrigação de falar assim pra mim toda hora, não. Tá? Então eu tenho que saber ouvir não. É importante, volta lá, né? Na maturidade. E eu tenho que saber falar não também, tá? Não é porque eu tô em recuperação que eu vou sair compensando toda a cagada que eu fiz na vida e vou falar sim pra todo mundo não, me tornar de fácil acesso. Calma, alto lá. Né? Eu costumo dizer que quanto mais dias em sobriedade, mais caro fica pra conversar comigo. Ó, né? Pensa o que quiser. Por quê? Porque estuda, rala, trabalha. Não falei que trabalha 14 horas? Então, assim, você tem que se empoderar ao ponto de se tornar confiante. Senão não vale a pena. Né? Ah, mas é prepotência. Não, não é. Percebe? Ó? Não, não é. É só você, né? De novo, né? Na linha da contramão lá, encaixando-se na sociedade. Entrando naquilo que você considera favorável. Né? Sem arrogância, sem nada mais. Você trabalhando, você produzindo, você amando. Olha que legal no relacionamento, né? E também a questão, né, de você não querer a aprovação de tudo, tá? Não precisa ficar buscando para as pessoas mostrando que você é legal, né, que você é gente boa, né? Eu tinha muito isso. Falava assim para muita gente só para querer ser bem visto, bem quisto, aceito. Olha como o Zé é legal, né? O Zé era um tonto. Né? Zé era um tonto que volta e meia estava lá no canto, chorando porque tinha usado droga, né? Com a cara cheia, cara de bunda, né? Por quê? Porque autoastral não tinha, autoestima não tinha, autoconfiança não tinha, tinha medo. Medo em um lado sensibilizado e infantilizado. Né? Eu falo muito de mim, eu gosto de falar. Por quê? Porque é funcional você. A gente está discutindo coisas aqui do dia a dia, coisas que se trata em consultório, né? Então você tem que saber que tem um momento em que a hora é de, olha, para hoje, né? Para mim é não, tá? Para mim hoje é não. Tá bom? Então, gente, eu acho que deu aí, né? A gente tá chegando no finalzinho. Depois vai ficar no ar, tá? Coloca lá os comentários, eu respondo, se quiser chama lá. Inclusive, eu tô jogando tudo no YouTube, viu? Acho que já tá na hora de se inscrever lá no canal, já tá na hora de seguir a gente nas redes sociais, né? Fazer pergunta, questionar, buscar, é custo zero, né? Trazer informação pra gente, traz tópicos, que tal falar sobre isso, que tal falar sobre aquilo, né? Eu agradeço a presença de todo mundo, tá? Os parceiros de sempre aí, o Luiz, o Jairo, hoje o Luiz Henrique, ó, muito legal, né? A gente teve a Josana aí, ó, Primona, Rodrigo participando sempre, tá? Eu tenho um problema sério com a barra de rolagem do meu vídeo, eu não consigo fazer funcionar. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, viu? Fiquem todos com Deus, a gente volta. E se precisar, a gente faz mais vídeos sobre essas questões de não e sim. Tá? Tanto na vida comum, nacional, correlacional, né? Como na dependência química. É uma coisa que a gente manja bastante. Tá bom? Por se tratar de cuidado, de mente sã. Tá? Vamos viver sempre aí com uma busca constante de mente sã. Tá bom? Vamos fechar com essa imagem aí no fundo, olha que bacana. Esse é o Foucault, Michel Foucault. Muito legal a literatura dele. Tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo. E agora, José? Mas lembrando, para mim hoje é não. Tá? Hoje a gente tem que aprender. Beijo a todos.